Tendências de segurança na nuvem para 2025. Eu sou Bruno Nauterium, estou aqui com o Pedro Eurico da Tenable e a gente vai bater um papo com relação a esse assunto tão importante para 2025. Pedro, queria agradecer muito sua participação aqui nessa entrevista comigo e muito obrigado mesmo, é uma honra para mim estar aqui com você. Que é isso, eu que agradeço novamente a oportunidade de estar podendo compartilhar um pouco de informações com você e com todos os seus espectadores. Perfeito, obrigado. Eu estou com um relatório aqui da Checkpoint que constatou um aumento de 154% nos incidentes de segurança na nuvem em 2023 para 2024. Eu queria saber de você quais são suas expectativas, então, para 2025. A gente tem até um relatório semelhante, a Tenable soltou um relatório, eu acho que em outubro desse ano, não me lembro exatamente a data, sobre o cenário de segurança na nuvem. Mas é um fato. Nós não somos o único fabricante que tem visto esses dados, eu diria até meio que alarmantes. Eu não sei se alarmante seria a palavra certa, mas talvez até esperados, né? A nuvem virou mais do que uma tendência, assim como a gente viu décadas atrás virtualização se tornar realidade dentro dos data centers. Nuvem hoje é uma realidade dentro de todas as empresas, especialmente nas empresas que surgem agora. Elas já surgem na nuvem, né? Isso é uma tendência bem mais comum. Eu diria que já é prática, não é mais tendência. Mas o fato é que nós não temos somente um provedor de nuvem, nós temos pelo menos 4 grandes provedores de serviços de nuvem pública, além de vários outros que são, eu diria que por enquanto no Brasil, por conta de ganhando o mercado, ainda são satélites, independente de, sem querer julgar tamanho ou quantidade de serviço de cada um, mas pelo número de clientes que eles possuem, ainda são satélites, mas a tendência é que eles cresçam também, inclusive nos clientes que já possuem outros provedores de nuvem, né? Então, o que a gente tem visto é que as empresas começaram, ou elas já nasceram agora, as mais recentes, na nuvem. Ainda é um ambiente muito complexo. Se você pegar cada uma das nuvens, tem mais de 200 serviços distintos cada uma delas, então falta o conhecimento correto, ou pelo menos o conhecimento mínimo necessário para que você proteja esses recursos corretamente. Por mais que a gente tenha vários benchmarks de segurança, né, de modelos de segurança, ainda falta do nosso lado, enquanto profissionais, o conhecimento completo disso, e nós não vamos ter nunca, porque são muitos serviços, muitos provedores distintos. Então, à medida que as empresas vão adotando mais nuvem, isso vai se transformando numa realidade, o ambiente vai ficando de alguma maneira aberto, e obviamente o atacante, ele quer o que é mais fácil. Não que ele não existam ataques complexos, existem, eles continuam ocorrendo, mas a grande massa dos ataques vai pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil hoje é a exploração de nuvem, especialmente quando você tem um conceito de identidade muito mais amplo, muito mais abrangente, e a gente não tem o conhecimento para proteger de maneira correta. Então, é meio que você pegar o recurso, expor esse recurso e ele não está corretamente protegido porque a gente ainda não tem esse conhecimento ou está começando a ter. O atacante está com a faca e com o queijo na mão e basta cortar. E é por isso que os ataques cresceram tanto e a tendência é que ainda cresçam mais, especialmente com a chegada de novos serviços, como, por exemplo, inteligência artificial. Outra tendência que o mercado tem comentado muito e se espera para 2025 é multi-cloud. Eu queria saber de você quais são os principais desafios de segurança na hora de implementar o ambiente multi-cloud. Do que a gente tem conversado com muitos parceiros e clientes, a principal dificuldade que se observa é o conceito. Embora as nuvens ofereçam serviços bastante semelhantes em alguns casos, pelo menos do ponto de vista de entrega do resultado, a forma como você chega nesse resultado é diferente em cada uma delas. O conceito entre elas é diferente e para facilitar a vida da gente, inclusive os termos para coisas semelhantes também são diferentes. Então, eu acho que essa complexidade de multi-cloud é que está trazendo uma dificuldade ou um tempo maior para que as empresas consigam interpretar melhor como as nuvens funcionam de maneiras distintas, né? E consigam proteger corretamente. A adoção multi-cloud hoje ela também já é realidade por conta de custo. Poucos ou quase nenhum de que a gente fala tem adotado uma única estratégia com um único provedor de nuvem.
Talvez, em alguns casos, você tenha preferências ou tenha maior parte do seu serviço no provedor A, ou B ou C. Mas todos eles, isso é uma coisa bastante comum, todos eles já têm pelo menos 2 ou 3 provedores de nuvem distintos. Então, lidar com essa complexidade, com terminologias diferentes, com conceitos diferentes, está trazendo uma complexidade a mais no nosso dia a dia aí. E como que a falta de integração, então, entre esses provedores, ela pode, de certo modo, afetar o monitoramento dos dados? Isso depende muito de como o usuário tem criado os seus recursos, né, nessas distintas nuvens, né? Muitas vezes o que a gente percebe é que algumas aplicações elas estão totalmente numa nuvem, mas uma outra aplicação está em outra nuvem. Então você tem serviços diferentes. E na grande maioria das vezes, exceto alguma regra de negócio específica, esses serviços não interagem. Então são silos. Cada uma das nuvens termina sendo um silo separado, um ambiente separado. Sob o aspecto de segurança, isso não seria tão ruim se a gente observar que não há uma interação direta entre elas. Mas aí a gente começa a pensar, bom, então como é que o dono das assinaturas, né, o cliente ou o usuário final, ele gerencia isso? Normalmente ele tem uma federação, e aí você começa a criar essas entranhas que se unificam, né? Você tem algum provedor de identidade, esse provedor de identidade está federado em mais de uma nuvem, e aí, por exemplo, o permissionamento excessivo que está nesse provedor de identidade, ou nessa identidade, seja ela uma identidade técnica ou identidade humana, ela permeia mais de uma nuvem. Então, eu não tenho visto interações, pelo menos muitas coisas de interações diretas entre a infra de uma nuvem com a outra. Por outro lado, na questão de gerência, sim, isso existe, inclusive para facilitar ou para permitir que essa gerência seja centralizada. Do ponto de vista do atacante, ele quer o contexto, ele quer alguma falha de segurança ou alguma possibilidade de elevação de privilégio ou leitura de um dado que não deveria estar lendo, que não deveria estar exposto, independente de qual provedor estiver. Então, no momento que eu tenho mais de um provedor, eu tenho mais de uma porta para o atacante. Esse é que é o fato. E quais são as vulnerabilidades que os atacantes mais têm explorado, né? Quais eles devem explorar num ambiente multi-cloud para executar o ataque dele, né? O que a gente observa é que o conceito de vulnerabilidade ele se torna muito mais amplo na nuvem, né? Não é aquela vulnerabilidade que a gente está acostumado de um sistema operacional, de um aplicativo. Então, eu não vou chamar de vulnerabilidade, eu vou chamar de problemas, né? Então, os problemas que normalmente são mais explorados, hoje, eles estão relativos ao superpermissionamento, a parte de identidade. Então, e aí eu posso citar um exemplo bem comum, talvez para simplificar. Normalmente, quando se cria alguma coisa na infraestrutura, seja por falta de conhecimento, ou seja por necessidade naquele momento, você dá mais permissionamentos para aqueles recursos do que teoricamente seriam necessários, até porque você ainda não sabe exatamente quais permissionamentos aquele recurso precisaria ter. O problema é que a gente não volta para revisitar isso e cortar esses acessos excessivos. Então, começa a se criar um conjunto de identidades, novamente sejam elas técnicas ou humanas, que tem muito mais permissionamento do que deveriam ter. No momento que a gente não revisita essas identidades e que eu deixo elas de alguma maneira expostas, e aí o contexto, por conta de qualquer outra falha de configuração, e aí talvez até uma vulnerabilidade, exemplo típico de um ataque que ficou famoso aí de 4 anos atrás, que foi o ataque da Capital One, onde você tinha uma máquina virtual que ela tinha vulnerabilidades, mas o atacante só explorou essa vulnerabilidade para poder forjar requisições dessa máquina até a infraestrutura de nuvem, e por conta de erros de configuração, ele foi capaz de interagir com o servidor de metadados e obter informações adicionais sobre a credencial, e a partir daí ele fez uma exploração daquela credencial que ele conseguiu obter. A partir desse momento, nem interessava mais se a máquina tinha vulnerabilidade propriamente dita ou não, não interessava mais se toda aquela infraestrutura do cliente tinha os nossos conceitos tradicionais de proteção como firewalls, IDS, CIEM, tudo
microsegmentação e todo o restante, porque ele estava com uma identidade da infraestrutura de cloud. E a partir daí ele começou a fazer reconhecimento, escalar privilégios e foi fazendo uma movimentação até exfiltrar dados, que foi o ponto final desse ataque. Então, a nuvem traz uma mudança de paradigma nesse sentido, porque a gente continua precisando das nossas barreiras de proteção adicional, mas no momento que eu entendo que eu não entendo que a infraestrutura ela também precisa ser protegida de outra maneira, eu abro um leque ainda maior. E a identidade é a base disso tudo. Então, hoje, o maior foco é a identidade, muito provavelmente continuará sendo, pelo menos nos próximos 2 anos, mas o que a gente percebe é que as empresas ainda estão levando um pouco mais de tempo para entender essa quebra de paradigma e começar a olhar com um pouco mais de foco nesse ponto que é a identidade. Pedro, ultimamente eu tenho ouvido de muitas empresas que têm optado por retornar a um ambiente on-premise, né? E aí eu queria saber de você, esse movimento, ele é mais seguro ou não? Eu não sei, essa é uma pergunta difícil de responder. Eu não sei se o movimento ele é mais seguro. As empresas com as quais eu tive contato que fizeram esse movimento, normalmente elas o fizeram por questões muito mais de custo e de conhecimento do que qualquer outra coisa. Eu não tenho essa visão sobre o aspecto de segurança. O que a gente pode supor é que no ambiente on-premises a gente já tem uma maturidade muito maior do que o que a gente está começando a ter em nuvem, né? Então, talvez as empresas possam se sentir mais confortáveis assim, ou talvez, de fato, falte ainda um pouco de conhecimento mais completo para proteger a nuvem de forma correta, mas isso é uma maturidade que a gente vai ganhar ao longo do tempo, assim como a gente também teve que percorrer todo esse percurso quando ganhou essa maturidade no âmbito de proteção dos nossos data centers on-premises. Perfeito. E voltando ali para a questão de multi-cloud, como você acha que as empresas podem garantir a segurança, né, nesse ambiente e montar uma política sólida de segurança? O caminho, sem dúvidas, é partir para uma plataforma de Sinep, que é uma plataforma que consolida todas as disciplinas de segurança de nuvem hoje. Então, quando a gente começou lá atrás com Cloud Security, Posture Management, CSPM, KSPM, todas as outras, a disciplina de Sinep, ela congrega todas essas disciplinas embaixo de uma única, mas mais do que isso, ela agrega o contexto entre essas disciplinas. Então, o primeiro passo é, de fato, ter uma boa ferramenta de Sinep que seja capaz de falar com seus principais provedores de nuvem. E o segundo passo, o segundo caminho, é fazer o dever de casa. Talvez olhar para a nuvem com essa visão mais ampla de que nuvem traz novos recursos e uma quebra de paradigma de como a gente a protege, mas ao mesmo tempo entender que os conceitos básicos eles permanecem tão vivos quanto nunca. Então, os conceitos de um bom inventário, os conceitos de menor privilégio possível para todas as identidades, um conceito de um monitoramento mais próximo, um conceito de um correlacionamento de eventos, uma avaliação de um log de eventos para entender o que está acontecendo. Mas, acima de tudo, lembrar que aplicar os frameworks, os benchmarks já existentes de melhores práticas é imprescindível, porque a gente evita que o ataque ocorra ao invés de deixar esse mecanismo de detecção identificar que o ataque está ocorrendo. Tá? Então, são conceitos básicos que a gente tem aí desde os primórdios de TI ou de segurança da informação, mas que a gente precisa estar revisitando de tempos em tempos para entender que eles continuam sendo importantes. Então, eu diria que é isso, é uma boa ferramenta que consiga ter a visibilidade sobre todas as nuvens e revisitar esses conceitos básicos, entendendo que eles não morreram, eles só se alteraram ou eles evoluíram ao longo desse tempo. Perfeito. Pedro, para a gente encerrar a nossa entrevista aqui, eu queria saber de você quais são suas expectativas para esse mercado em 2025. Bom, o mercado ele continua em
evolução, em plena expansão. Eu não sei exatamente os números, eu até estava lendo uma pesquisa do Gartner agora há pouco, mas não me recordo dos números. Mas é um mercado em expansão. A quantidade de provedores ela deve aumentar. Aqui no Brasil a gente tem visto isso acontecendo, seja com provedores locais ou com provedores externos. A quantidade de serviços ela também vai aumentar. Esses serviços eles vão se tornar mais complexos. E para apimentar essa receita, né, a gente vai ter a IA chegando cada vez mais forte. E aí seja no sentido de olhar para a nuvem como mais uma superfície de ataque, seja no sentido de criar novas ferramentas de ataque e também criar novas ferramentas de proteção. Mas a maior preocupação que a gente tem visto é em relação a como os nossos dados estão distribuídos nas nuvens, e eles vão ficar mais ainda. Então, é começar também a entender, dentro das nuvens, onde nós temos algum tipo de dado armazenado, que tipo de dado é esse, e se ele está protegido corretamente. E, por fim, se a IA está tocando nele. Perfeito. Pedro, eu queria agradecer a sua participação aqui comigo hoje e espero revê-lo em novas entrevistas da T Insight. Muito obrigado, viu? Novamente, eu que agradeço a oportunidade, Bruno, e estou sempre à disposição. Grande abraço.